Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a On The Way. Que bom que você está aqui, sempre um prazer te receber. Essa é a sua casa, essa é a nossa casa, é a casa do nosso Deus, nosso Pai. Nós somos uma comunidade adventista e a cada semana o nosso objetivo, o nosso desejo é que a gente possa juntos viver, experimentar, escrever uma nova história com Deus. If you need translation from Portuguese to English, raise your hand. One of our volunteers will help you with a device. Você também que nos acompanha através das nossas redes sociais, que bom ter a sua companhia digital. E você também é parte dessa família e você pode continuar nos ajudando, se inscrevendo no canal, deixando seu comentário e compartilhando também esse conteúdo, essa mensagem com mais pessoas. A gente começa hoje uma nova série, uma série curta de 4 episódios, a série Jesus. E durante esse mês, esse restinho de mês de dezembro, essas 4 semanas, nós vamos estudar os livros, os 4 livros do Evangelho, aqueles livros que contam a história da vida e do ministério de Jesus, e como cada um desses livros traz aspectos diferentes sobre Jesus, sobre a sua vida, sobre o seu ministério e sobre a razão pela qual ele veio aqui a este mundo. Então você é convidado e convidada para estar com a gente nesses 4 sábados hoje e nos 3 sábados restantes deste ano, para a gente explorar a vida, o amor e o ministério de Jesus. E antes da gente começar, então, a reflexão dessa tarde, eu te convido mais uma vez a fechar os olhos para que a gente possa orar, pedindo o auxílio do Espírito Santo nesse momento. Bondoso Deus e Pai, que alegria estar aqui na Tua casa mais uma vez, que alegria ter a certeza da Tua presença. E nesse momento a gente pede pela presença do Teu Espírito, que Ele possa nos ajudar agora, nesse momento que vamos abrir a Tua palavra, que Ele possa abrir os nossos ouvidos, abrir a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa não apenas entender o que o Senhor tem para comunicar para a gente nessa tarde, mas também que Ele nos dê forças para aplicar na nossa vida. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto base da reflexão desta tarde se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, nos 2 primeiros versos. Mateus capítulo 2, verso 1 e verso 2 diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. Esse é o texto que fala sobre o nascimento de Jesus. E porque muitos acreditam que Jesus talvez tenha nascido em algum momento no final do ano, e porque a cultura prega, informa que em dezembro a gente comemora e celebra o nascimento de Jesus, é porque em dezembro nós temos todas essas comemorações, a gente tem todos esses enfeites de Natal, a gente tem essa correria para achar um presente, a gente tem todos esses momentos que a gente passa com os nossos amigos, os nossos familiares ao redor da mesa. E é um momento bonito, né? Contagiante do Natal, né? Tem gente que já em outubro começa já a ouvir as musiquinhas de Natal. E esse ano eu e a Vanessa a gente teve uma pequena, né, discussão sobre a árvore de Natal lá em casa, né, Van? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Não está nem olhando para mim, porque foi uma pequena discussão. Ela falou assim: eu quero ter uma árvore natural esse ano. E eu, né, falei: não, a gente não vai ter árvore natural porque dá muito trabalho. Você tem que ir lá na fazenda, cortar e tem trabalho de colocar no carro, e suja o carro, e talvez risque o carro, e a gente está num apartamento ainda pequeno, vamos esperar para o ano que vem, talvez a gente já esteja numa outra casa, uma outra situação. Não, eu quero árvore de Natal esse ano. Resultado, vocês vão ver aí na tela, né? A Vanessa teve a sua árvore natural de Natal, e ela está lá na nossa sala, né, enfeitando bem bonitinha. Mas é isso, né? O Natal, o dezembro, é esse período que a gente vai para as lojas, a gente compra as coisas, e a gente se preocupa com a decoração e etc. E eu agradeço a Deus todo dia pela minha família, especialmente pela Vanessa, porque a Vanessa gosta de ir fazer compras. E eu tenho pavor de entrar numa loja. Eu não compro nem roupa para mim, ela compra as minhas roupas na maioria das vezes, né? Por isso vocês vão me ver sempre com as mesmas, né, os mesmos sets de roupa, assim, né? Os mesmos outfits, porque não é uma coisa que eu tenho prazer em ficar numa loja e olhar e procurar. A Vanessa, ao contrário, quando ela vai numa loja, ela fala assim: eu preciso comprar uma blusinha. Ela entra na loja e aqui tem a seção de calças. Ela, deixa eu ver essa calça, e não sei o quê. E passa, né, tempo lá e ela gosta, né? E eu já evito ao máximo
essa questão de ter que sair para comprar. Mas dezembro é esse mês que a gente tem que sair para comprar presente para as pessoas. A gente tem que procurar o presente ideal, o presente perfeito para cada pessoa. E aqui, nesse texto que a gente leu, é provavelmente o primeiro amigo secreto que aconteceu, né? Nós tínhamos 3 magos levando presentes, né, para um amigo desconhecido, secreto ainda, né? Talvez essa seja a primeira referência a essa dinâmica que a gente tem todo ano de procurar presente, levar presente no período de Natal. E aqui, no livro de Mateus, o evangelista, que nós acreditamos que seja o próprio Mateus, ele passa o livro tentando responder essa pergunta dos magos. Onde está o rei dos judeus? E ele faz isso de diversas formas. Por exemplo, ele traça um paralelo entre Moisés e Jesus. Ele diz assim, Jesus é o rei dos judeus. Olha como Jesus é parecido com Moisés. E aí ele conta vários aspectos relacionados à vida de Moisés que também aconteceram na vida de Jesus. A circunstância do seu nascimento, a perseguição que Moisés sofreu quando nasceu. E Jesus também precisou sair, precisou fugir para o Egito. A questão de Egito, o Egito ser um lugar incomum, tanto para Moisés quanto para Jesus. Jesus livrou o povo do Egito. Jesus teve que fugir para o Egito para salvar a sua vida. Então, vários aspectos relacionados à vida de Moisés e à vida de Jesus. A forma, por exemplo, como Moisés entrega no Monte Sinai os mandamentos para o povo. E Jesus também ali na montanha, nas bem-aventuranças, o grande sermão, também falando sobre a lei, sobre a justiça, sobre o amor de Deus. Então, vários aspectos. Moisés passa 40 anos no deserto ali, se relacionando com Deus, antes de começar, então, o seu chamado, o seu ministério para libertar o povo. Jesus também passa 40 dias no deserto, antes de iniciar o seu ministério aqui na terra. Então, esses paralelos, como Jesus e Moisés são parecidos. Jesus é o novo Moisés. Jesus é o Messias. Jesus é o libertador. A forma como o livro de Mateus é organizado, nós temos 5 grandes discursos, talvez uma referência ali aos 5 livros de Moisés. Nós temos o primeiro grande discurso, o Sermão da Montanha. Depois nós temos um período ali onde Jesus fala sobre a missão dele e também dos seus discípulos. É o discurso missionário. Depois nós temos Jesus falando sobre o reino de Deus, através das parábolas. Jesus também fala sobre a necessidade da comunhão, de como nós devemos nos relacionar uns com os outros em amor e em serviço. E o último aspecto, o último grande período ali, momento dos sermões de Jesus, é quando ele fala sobre o futuro, sobre o que vai acontecer no futuro, sobre a sua volta e a restauração que Deus tem preparado para este mundo. Então, esses 5 grandes discursos se relacionando com os 5 grandes livros da lei. Então, Mateus, né? Jesus é apresentado através do livro de Mateus de diversas formas como sendo o rei dos judeus. Mas há 2 tipos de argumentos que existem no livro de Mateus que eu gostaria que a gente refletisse nessa tarde. E o primeiro desses argumentos, ele acontece logo no início do livro. Logo no primeiro verso, na primeira linha, nós lemos em Mateus capítulo 1, verso 1 o seguinte: registro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então, a primeira argumentação que Mateus usa no seu livro para dizer que Jesus Cristo é rei, ele faz uma referência à família e à genealogia de Jesus. E como essa ideia é introduzida aqui no texto, ela lembra também o livro de Gênesis, uma expressão que é muito comum no livro de Gênesis, né? No hebraico Toledod. Essas são as gerações. Então, talvez Mateus está usando ali mais um recurso literário para que as pessoas saibam, olha, o que está acontecendo aqui com Jesus é o que aconteceu ali em Gênesis. Deus está recriando, Deus está começando tudo de novo, agora com Jesus. E aqui é apresentada a genealogia de Jesus, começando por Davi e também fazendo uma referência a Abraão. Sem dúvida nenhuma, esses são os 2 grandes personagens da genealogia de Jesus. Davi, o rei, o grande rei Davi, e Abraão também, o grande patriarca. E agora Mateus está tentando fazer essa associação. Jesus é aqui, da genealogia de Abraão e de Davi. Ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão. Quando eles pensam em Abraão, vem à mente as promessas de Deus e a aliança de Deus com Abraão. Uma promessa e uma aliança de prosperidade. Você vai ser o pai de grandes nações, muitas nações. E também a promessa de uma terra. Deus vai dar uma terra, um lugar. Deus vai cuidar de vocês. E aquele povo que vivia num período de instabilidade econômica, financeira, sob o domínio do governo romano, o que eles mais queriam era alguém
que viesse restaurar a sua autonomia, que viesse trazer estabilidade para a vida política, para a vida econômica. E Mateus fala, Jesus é essa pessoa, Jesus é essa figura, Jesus é esse personagem que vai restabelecer a paz, a segurança, a economia, a tranquilidade ao povo. É filho de Abraão, é filho de Davi. Mas você talvez tenha também já ouvido falar de alguns personagens controversos, questionáveis na genealogia de Jesus. Além dos vários reis que nós temos ali que foram infiéis, que reintroduziram a idolatria ou introduziram a idolatria ao povo, reis que foram violentos, como o caso de Manassés, que aparece aqui na genealogia de Jesus, que ofereceu inclusive seus próprios filhos em sacrifício a deuses pagãos. Nós temos aqui a menção de 4 mulheres, que também tiveram a sua história marcada pela coragem, pela fidelidade a Deus, mas também que tem uma história difícil também. Nós temos a primeira mulher, Tamar, que ela teve que se disfarçar de prostituta para dormir com seu sogro, para que ele pudesse fazer valer uma lei, a lei do levirato, que era uma lei que compreendia que quando alguém perdesse seu esposo, um irmão tinha que casar com aquela mulher para que pudesse assegurar o nome e a herança e a descendência daquela família. Então nós temos essa primeira menção aqui de uma mulher corajosa, fiel, que precisou se disfarçar de uma prostituta, uma história confusa, questionável muitas vezes, e aparece aqui na genealogia de Jesus. Em seguida, nós temos mais um personagem que aparece aqui também. Nós temos Tamar, nós temos depois Ruth, a Moabita, que aparece, uma estrangeira, ela aparece aqui na história, também de forma... Antes de Ruth, nós temos ainda a Raabe, aparece uma estrangeira, lá morava em Canaã, em Jericó, na cidade de Jericó, e ela era prostituta, e ela acolhe 2 espias que foram enviados para Josué para espionar a terra. Ela acolhe aqueles espias, ela tem misericórdia com eles, e depois ela também recebe misericórdia do povo. Quando o povo invade a cidade, destrói a cidade, ela e a sua família têm as suas vidas preservadas. Depois nós temos Ruth, a Moabita, uma estrangeira, que também mostra a sua fidelidade à sua sogra, Noemi, e também ao Deus da sua sogra, né? Quando ela diz, não, onde você estiver, eu estarei, o seu Deus vai ser o meu Deus, nós estaremos juntas. Deus também mostrando a fidelidade dessas mulheres que aparecem na Bíblia. E aqui a última mulher, ela não é nem mencionada pelo nome, e talvez isso seja de forma provocativa mesmo. Mateus tenha feito isso de forma intencional. Ele diz assim, e daquela que foi mulher de Urias. Aquela que foi mulher de Urias. E aí a gente tem a história trágica, terrível de Davi. Nós ouvimos aqui durante a série A Grande Família, como ela sofreu violência, foi abusada. E ela aparece aqui na genealogia de Jesus. O que a gente aprende aqui, o que Mateus talvez esteja querendo dizer, através dessa genealogia, dessa argumentação de que Jesus Cristo era o rei dos judeus, é que Jesus Cristo, ele se relaciona com a gente. Eu e você podemos nos identificar com Jesus. Ele é sim um rei da linhagem de Abraão, da linhagem de Davi, mas ele também é ser humano como eu e você. Jesus Cristo teve dores, sofrimentos e traumas na vida, na história da sua família, como eu e você. Então eu e você podemos nos identificar com Jesus, porque ele não é um rei distante, ele é um rei que está perto e compartilha das nossas dores, dos nossos sofrimentos, dos nossos traumas. Essa é a primeira argumentação sobre Jesus sendo o rei, um rei próximo, um rei humano, um rei que entende e compartilha da nossa dor e sofrimento. E a segunda, talvez grande argumentação que acontece no livro de Mateus é a repetição de uma expressão. Ela acontece 10 vezes ao longo do livro. Quando Mateus ele descreve um evento na vida de Jesus, ele diz assim, e isso aconteceu para que se cumprisse o que foi escrito pelo profeta ou pelas Escrituras. Isso acontece 10 vezes no livro. Uma referência à Bíblia, uma referência às Escrituras. Naquela época de Jesus, na época em que foi escrito, na verdade, o livro de Mateus, décadas depois da morte de Jesus, a Bíblia, a única Bíblia que tinha era o Antigo Testamento. Então, Mateus faz esse chamamento, esse chamado para o Antigo Testamento, para que fosse cumprido o que foi dito pelo profeta. E aqui a gente vê 2 aspectos relacionados à Bíblia. O primeiro é que a palavra de Deus não é um livro comum. A palavra de Deus não é um livro humano, qualquer, ordinário. A Bíblia ela é um livro diferenciado.
Não por causa das pessoas que escreveram, mas porque essas pessoas tiveram uma interação com o divino. A própria Bíblia diz que homens inspirados por Deus, através do poder do Espírito Santo, escreveram as palavras desse livro. Então, este livro não é um livro ordinário, não é um livro qualquer. É um livro que merece a nossa atenção, merece o nosso estudo. A Bíblia é um livro que eu e você podemos confiar. E hoje em dia, no mundo, existem poucas coisas que você podemos confiar. Muitas vezes a gente confia em pessoas e a gente se decepciona. Muitas vezes a gente confia em instituições e a gente se decepciona. Muitas vezes a gente confia no nosso emprego, no nosso trabalho, no nosso intelecto, nos nossos recursos financeiros, na política, na economia. E a gente se decepciona. Mas na palavra de Deus, em Deus a gente pode confiar. Porque aquilo que Ele faz, aquilo que Ele fala que vai acontecer, acontece, se cumpre. A profecia é uma das maiores demonstrações de que nós podemos confiar em Deus. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. E isso é uma boa notícia para a gente. Porque aqui nesse livro está dizendo várias coisas boas para mim, para você, para a nossa família, para a nossa vida. Os planos de Deus para a gente, o amor de Deus por nós, as promessas de que Deus está cuidando da gente. E a gente pode confiar nessas palavras. A gente pode confiar que Deus está perto da gente, que Deus nos ama. E principalmente que Ele vai voltar, vai restaurar esse mundo e vai voltar para nos buscar. Nós podemos confiar na palavra de Deus. E um outro aspecto, ainda relacionado sobre a sua palavra, é da importância de considerarmos a palavra de Deus como fonte de revelação sobre Jesus. É a palavra de Deus que nos fala sobre Deus, sobre o seu amor, sobre Jesus Cristo. E Ele mesmo, Jesus fala, vocês podem confiar nas Escrituras, porque são elas que falam, que testificam sobre mim. Deus nos deu a sua palavra para que a gente possa conhecer Jesus. O grande objetivo desses 66 livros é de nos aproximarmos de Deus. É para que você possamos conhecer sobre Jesus, sobre o seu amor, sobre o seu cuidado e sobre o plano da salvação. Então, que a gente possa passar tempo estudando esse livro, buscando conhecer Jesus através das páginas, das palavras, dos livros que a gente encontra aqui na Bíblia. Agora, se a gente pensa que o Evangelho de Mateus, se a gente entende que o Evangelho de Mateus ele foi escrito ali entre o ano 80 e o ano 90, já décadas depois da morte de Cristo, qual o propósito de você escrever um livro falando que Jesus Cristo é o Rei, que todo mundo esperava e aguardava, sendo que já havia passado décadas de que Jesus havia morrido? Então, se o povo esperava alguém que fosse libertar Israel do domínio romano, esse plano falhou. Em Jesus, aparentemente, esse plano falhou. Porque Jesus morreu e eles não foram libertos. Então, talvez o grande objetivo, o grande ponto do livro de Mateus é falar, sim, Jesus Cristo é o Rei. Mas Ele não é o Rei deste mundo. Jesus Cristo é o Rei, mas Ele é um tipo diferente de Rei. O entendimento que você tem sobre Rei, sobre líderes políticos, sobre líderes religiosos, talvez, não se aplicam a Jesus. Porque Jesus é um tipo diferente de Rei. O reino de Jesus é um reino diferente do reino deste mundo. E a gente vê isso nas próprias palavras de Jesus, Ele fala, o meu reino não é deste mundo. Então, o tipo de governo que Jesus veio exercer é diferente do tipo de governo que é exercido neste mundo. E eu tenho certeza, quando a gente fala de governo, quando a gente fala de presidente, quando a gente fala de política, você não tem boas recordações, você não tem boas referências, eu não tenho. Independente de quem senta lá no lugar do presidente, independente do partido, a experiência não é positiva. E como é que a gente tem alívio, né, ouvindo de que Jesus não é esse tipo de rei. O reino de Jesus não é um reino baseado em ambição, não é um reino baseado em busca de poder. Essa dinâmica da troca de poder, da busca pela ganância, pelo poder,
por se manter no poder, não se aplica ao reino de Deus. E aí, portanto, não se aplica também a nós que vivemos sob esse governo. Porque num reino comum, as pessoas elas tentam se aproximar, trocar favores, fazem jogo político para poderem ascender naquele governo. E a boa notícia do Evangelho é que a gente não precisa fazer isso no reino de Deus. Não tem nenhum tipo de jogo político, não tem nada que eu possa fazer ou oferecer para ser aceito nesse reino. O reino de Deus é um reino inclusivo para todos. E não tem nada, não tem recurso, não tem dinheiro, não tem qualificação, não tem status social que eu possa ter e desenvolver para que eu seja mais ou menos aceito nesse reino. Essa é a graça. A boa notícia do Evangelho, e Evangelho significa mesmo boa nova, boa notícia, é que vocês somos aceitos pelo reino e pelo rei, da forma como nós somos e estamos. É a graça. O Evangelho é para mim e para você. Com os nossos defeitos, com os nossos problemas, com as nossas falhas, com os nossos pecados, com o nosso histórico familiar, problemático muitas vezes, disfuncional. O reino de Deus é para a gente, é para nós, para todos, para todos. E eu quero concluir falando de um aspecto importante desse reino, que a gente viu no começo, no texto que a gente leu, através e a partir da pergunta dos magos: onde é que está o rei dos judeus? Interessante, o texto fala que esses magos vieram do Oriente. E quando você analisa as Escrituras, especialmente o livro de Gênesis, essa menção ao Oriente, ao Leste, geralmente ela significa, ela implica um grupo de pessoas ou uma pessoa que se afastou de Deus. Eu não estou dizendo agora aqui que hoje, na geografia atual, quem mora no Oriente, quem mora no Leste está afastado de Deus, não é isso. Mas naquela época, do ponto de vista narrativo, a Bíblia usa esse recurso para indicar que indivíduos ou grupos ou povos, eles se afastam de Deus, eles vão para o Oriente, vão para o Leste. E quando você vê um grupo de magos vindo do Leste, procurando o rei, procurando o Messias, aqui, já no início do livro de Mateus, a gente vê a reconciliação. A gente vê um grupo que estava afastado de Deus, fazendo esse movimento de retorno para Deus. A reconciliação, a nova terra, a recriação, ela já aparece aqui no início do livro de Mateus. O plano de Deus de se reconciliar com a humanidade, comigo e com você, e com pessoas que ainda não conhecem, nunca ouviram falar de Jesus. Nós temos esses magos vindo ao encontro do Messias. Mas eles não sabem exatamente onde está. E aí Deus se revela para eles. Deus usa um astro. Eu tenho que tomar cuidado para falar essa palavra aqui. Eu estava ali, o Saulo já até olhou assim, né, para ver o que eu ia falar. Mas Deus usou uma estrela, vamos melhorar. É uma estrela ou um astro, Saulo? É um astro? Uma estrela, obrigado. Deus usou uma estrela. Deus se revelou através de uma estrela para aqueles magos. Já pensou que Deus se revela para além da nossa bolha religiosa? Já pensou que Deus é capaz de se revelar para pessoas que não têm essa aliança, esse relacionamento com Ele como a gente entende e vê? Mas Deus precisou usar uma estrela para que aqueles magos encontrassem a Jesus. E aqui talvez seja um convite, fique um convite de Mateus, que agora os discípulos de Jesus precisam também levar outras pessoas para o encontro com Ele. Talvez eu e você precisamos hoje fazer o papel dessa estrela e levar pessoas para Jesus. E é justamente isso que a gente encontra nas próprias palavras de Jesus, no capítulo 5 do livro de Mateus, no verso 16. Quando ele diz assim, Mateus capítulo 5, verso 16, da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Os magos queriam encontrar Jesus para que pudessem adorá-lo. E adoração na Bíblia tem a ver com relacionamento, porque é um ato de submissão, de vulnerabilidade, de entrega. Aqueles magos já tinham uma revelação divina, de alguma forma eles já se relacionavam com Deus, eles estudavam as Escrituras. Eles sabiam que o Messias, o rei dos judeus, iria nascer na cidade de Belém, e uma estrela iria guiar o caminho. Mas eles precisavam de alguém. Onde está o rei?
que a responsabilidade é minha e sua. Tem pessoas hoje que querem saber sobre Jesus, a responsabilidade é minha e sua. Tem pessoas procurando Jesus no meio do tumulto da vida hoje em dia, a responsabilidade é minha e sua. Que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai, que está nos céus. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque a gente pode confiar no que está escrito neste livro. Não é um livro ordinário, não é um livro comum, é a Tua palavra. E ela diz coisas boas sobre a gente, por isso nós te agradecemos. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos agora, num relacionamento com Jesus, o Rei, nós podemos entender que Jesus Cristo nos ama, e não como os reis e os líderes religiosos e políticos deste mundo, mas é um amor que é manifesto através do serviço e do cuidado. E muito obrigado também, Pai, porque o Senhor confiou a nós essa responsabilidade, essa missão de levar outras pessoas também a um relacionamento contigo. Que o Senhor possa derramar o Teu Espírito sobre nós, para que a gente possa cumprir o plano, o chamado e a missão que o Senhor tem para esta igreja, para esta comunidade. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.